Gradualmente. Pode dar, a postura tem que arrastar também. Deixa eu fazer. Tá aparecendo ali, tá? Sim, Deixa eu trocar a tela que vai aparecer. Cadê? Tá contigo. Obrigado, professor. Ué, Tá bom. por quê? Volta pra apresentar que vai puxar sozinho, eu acho. Zezinho, puxa sozinho. Não? Então tu vai ter que arrastar essa tela aqui, ó. Consegue arrastar igual tu fez com a outra? Isso. Aí, ó. Tá. Esse processo lá. Beleza? Fechou. Você. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vitor Mineiro Tutinelli. Antes de começar a nossa apresentação sobre o WhatsApp, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Vocês realmente sabem quanto que vocês gastam de energia na casa de vocês? Vocês sabem quais são os eletrodomésticos, os aparelhos elétricos que a gente tem em casa que mais consomem energia, que mais impactam na nossa conta no final do mês? Pensando nessas perguntas, em conjunto com meus amigos, Breno Córdova, Lucas Frasson e o Vinícius Santos Nascimento, nós desenvolvemos o WhatsApp. O WhatsApp ele surgiu da necessidade de entender melhor sobre o consumo dessa energia no nosso dia a dia. Então, o nosso intuito aqui é transformar esses dados que a gente vê na nossa conta, o que a gente consome na nossa casa, em elementos visuais, em que a gente possa analisar certinho o que a gente gasta, quanto que a gente gasta, onde que a gente gasta, para que a gente possa economizar e entender melhor como economizar no final do mês. Então, os problemas que a gente encontrou foi justamente nessa falta de conhecimento sobre a média de consumo, sobre a falta de conhecimento do acompanhamento desses gastos, que às vezes esse acompanhamento ele é ineficaz ou às vezes até inexistente, às vezes a gente nem acompanha o quanto que a gente realmente gasta, e essa dificuldade de encontrar os geradores de custos e a falta de conscientização sobre os hábitos de consumo. Então, nossos objetivos aqui é ajudar a gente, além de economizar, mas também entender melhor, controlar esse consumo para que a gente não só economize, mas a gente também desperdice menos de forma não necessária. Mostrar os padrões de uso e desperdício, então, onde que está esses padrões, quanto que a gente gasta por dia, onde que a gente gasta por dia. São padrões que se repetem no nosso dia a dia, que às vezes a gente não percebe e que a gente consegue diminuir, controlar ali e no final do mês, de novo, diminuir a conta de água. Além de facilitar a economia de energia com dados claros. Aqui a gente criou uma persona. Por quê? O nosso objetivo era criar uma pessoa, uma família, no nosso caso, a gente criou a família do seu José, que a gente conseguisse usar de exemplo, que fosse uma pessoa bem próxima da gente, que fosse mais ou menos como que a gente usa a energia nas nossas casas, uma média da gente, como se fosse uma pessoa normal, mas não a gente mesmo, né? Então a gente criou o seu José. O seu José ele mora junto da sua esposa e de sua filha. Eles juntos moram numa casa onde eles têm ali 2 quartos, ele tem uma cozinha, ele tem uma sala de estar, um banheiro, uma casa bem normal, né? Então ali eles possuem 2 televisões, uma geladeira, um chuveiro, 3 ares condicionados, possuem ali um micro-ondas e 8 lâmpadas LED. Claro, tá pessoal, numa casa normal eles teriam mais eletrodomésticos, teriam um fogão, teriam mais coisas, mas de novo, nosso intuito aqui é só fazer um exemplo, trazer uma média aqui para a gente poder mostrar o funcionamento do nosso aplicativo. Então aqui a gente tem uma foto da nossa solução. Aqui a gente está na nossa homepage, nossa página principal. Aqui é onde a gente vai selecionar, a gente vai mostrar para o nosso aplicativo o que a gente gasta. Então aqui a gente tem alguns... a gente consegue colocar um chuveiro elétrico, a gente pode botar quantos chuveiros elétricos a gente tem na nossa casa, a gente pode colocar a potência do chuveiro, a gente pode colocar o uso por dia, para que aí o nosso aplicativo possa fazer esse cálculo para a gente mostrar mais visualmente. Aqui é o nosso consumo de energia e custo. Então, dado todos os dados que a gente passou, dado quanto que a gente gasta de chuveiro por dia, por exemplo, ele vai trazer para a gente esse gráfico. Esse gráfico, em azul, a gente tem a energia em quilowatt por mês, então o nosso consumo, quanto que a gente consumiu em quilowatts.
dá para ver ali o chuveiro bem grande, né? E em rosa a gente tem o custo. O custo, obviamente, ele não acompanha a energia, porque não é R$1, né? A energia ali por quilowatt, ela é um pouco menos, então ela nunca vai estar parelha com energia, né? A gente espera, tomara que diminua mais o custo, né? Mas aqui a gente consegue ver esse gráfico do quanto que a gente gasta em quilowatt e o quanto que a gente gasta tendo que pagar a conta no final do mês. Aqui é a nossa última página, que ela vai mostrar alguns dados sobre tudo que a gente trouxe, além de mostrar ali o quanto que a gente gastou em quilowatt, o quanto que a gente gastou no final do mês. Aqui a gente traz outros dados bem interessantes. Então a gente tem ali o consumo total, de uma forma mais fácil de ver. A gente tem qual é o aparelho ali mais econômico que a gente colocou na nossa lista, que no caso aqui foi a televisão, né? Uma média de aparelho, então a gente vai somar todos os aparelhos e vai dividir pela quantidade de aparelhos que a gente colocou na aplicação para ter uma média de quanto que cada um gasta. A gente vai ter um custo médio diário, então a gente vai saber quanto que a gente está gastando por dia nesses aparelhos. A gente vai ter um ranking de consumo ali para ver quais foram os aparelhos que mais gastaram ali em ordem, né, do que mais gasta para o que menos gasta. A gente vai ter uma participação no consumo, então essa aqui é basicamente a mesma coisa do ranking de consumo, só que em porcentagem. Então a gente vai ver ali, por exemplo, que o chuveiro gastou 80% da energia da casa. A gente tem a variabilidade, o tal desvio padrão. Para quem não conhece, o desvio padrão é uma estatística que mede o quão parelhos são todos os dados. Ou seja, se eu tenho vários aparelhos que gastam todos 10 kW, o desvio padrão ele é menor, porque todos eles estão na mesma faixa. Agora, quando eu tenho, por exemplo, um aparelho que gasta 1 kW, um que gasta 100 kW, o meu desvio padrão é maior porque existe uma discrepância maior nos valores dos dados. Tá? E ainda a gente tem uma projeção mensal, uma estimativa de quanto que a gente vai gastar no final do mês, além de dicas de economias personalizadas para que a gente possa economizar no final do mês. Bom, pessoal, eu vou apresentar agora o site mesmo funcionando. Então, essa aqui, como o Vitor já disse anteriormente, é a nossa tela inicial. Então, aqui eu vou recriar a persona do José. O José, ele tinha um chuveiro elétrico, uma geladeira, uma televisão, micro-ondas, 3 ar-condicionado, que eu vou adicionar a quantidade depois, e... aqui. Então, aqui o chuveiro elétrico ele já vem com uma potência já pré-determinada, né, que nesse caso é 7.000, mas caso o usuário na sua casa tenha uma potência diferente, ele pode vir aqui e alterar para realmente a potência do eletrodoméstico da sua casa. E aí aqui diz o quantos minutos por dia essa pessoa usa. Então, José usa uma média de 30 minutos do chuveiro elétrico por dia. A geladeira, ela fica ligada o dia todo, então eu vou marcar essa caixinha aqui de dia todo. A TV, ele tinha 2 televisões em casa. Vou botar que ele utilizou por 3 horas no dia. Micro-ondas, ele utilizou por 10 minutos. E o ar-condicionado, ele tinha 3 ar-condicionados em casa. O ar-condicionado tem mais potência. E como era, nesse exemplo que nós estamos dando, ele tem o uso no verão. E por isso que tem o ar-condicionado aqui. Mas os dados aqui, eles têm uma tendência a seguirem diferentes consumos, por exemplo, nas estações do ano. Então, quando uma pessoa ela está no inverno, o consumo tem uma tendência a ser maior, justamente por causa do ar-condicionado ligado com mais frequência para resfriar o ambiente. E como ele tem um consumo alto, então, consequentemente, a conta de energia tem uma tendência a ser maior. Já em outras estações que as temperaturas são mais amenas, não tem necessidade do ar-condicionado, então a tendência é ter um consumo menor justamente porque o ar-condicionado não é usado. Aqui, como ele usou, vou botar que ele usou por 8 horas, que era o tempo que ele estava dormindo, os 3 ar-condicionados.
Então aqui a gente pode ver o que mais está consumindo na casa. Então a gente sabe que o que mais consome na casa do José é a geladeira, com uma média de 107 kW por mês, e em seguida, parelho, está o chuveiro elétrico. E aqui embaixo alguns resumos da casa do José, uma estimativa de R$220. Essa estimativa ela é com base no custo da tarifa, que na região do José é 78 centavos o quilowatt-hora. Então, somando todos os consumos de todos os aparelhos, vai dar uma média de R$220. E aqui também a gente tem algumas dicas de, por exemplo, que o chuveiro elétrico consome bastante e reduzir 10 minutos do banho diário pode gerar uma economia de R$27 por mês. Além de outras dicas de talvez trocar a geladeira por um modelo mais econômico ou desligar o micro-ondas da tomada por ele ter esse consumo mesmo não em uso, só ligado. Bom, pessoal, uma coisa que é bom salientar aqui é que alguns dados aqui, eles podem não refletir exatamente o que é a realidade. Por exemplo, a gente sabe que a geladeira não fica ligada 24 horas por dia. Ela chega numa temperatura, depois ela diminui o consumo para manter naquela temperatura. Assim como também o ar-condicionado trabalha dessa mesma forma, ele chega na temperatura, ele gasta mais até chegar na temperatura, depois só mantém com um consumo menor. Entretanto, com isso a gente consegue resolver um problema real, que é abordar a dificuldade das famílias em controlar os gastos. Aqui ela consegue saber onde que ela está gastando melhor. Tá? Não é perfeito, mas ainda assim ajuda, é uma forma de capacitar o usuário, de transformar esses dados complexos em informações úteis e visuais que a gente consiga analisar e ver com mais facilidade. E gera economia em consciência, funciona como uma ferramenta para identificar os desperdícios e economizar. E, além disso, ele incentiva a sustentabilidade, promove o uso eficiente da nossa energia no dia a dia. Muito obrigado pela atenção.